Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID o Stael Viana, que é muito conhecido nosso de muito tempo, né, Suzana? É verdade. Já assistimos várias palestras suas, inclusive. E hoje nós vamos falar de uma empresa, né, que ele é CEO, que é a Safe2Pay. Então, antes da gente começar falando um pouco das soluções, você podia contar para a gente como é que surgiu a Safe2Pay, quando ela foi criada, né? E contar um pouquinho da sua história também, né? Na empresa. Claro. Então, né, eu sou o Stael, né? Meu background é tecnologia, tá? Então eu sou formado em sistemas de informação e comecei minha carreira ali na Cifweb. A Cifweb foi meu primeiro emprego, né? Uma autoridade certificadora, né? Foi meu primeiro emprego, né? Eu comecei como estagiário na Cifweb em 2010, tá? Metade de 2010. E lá onde, né, eu fiz minha carreira, né, ingressei na área de tecnologia, na área de programação e onde né, eu fui crescendo ali como profissional, tá? Fiquei ali na Cifweb aproximadamente 10 anos, tá? Eu saí, né, me desvinculei formalmente da Cifweb um pouco antes de completar 10 anos, né, de casa, né? Lá, então, quando eu saí, eu era gerente de desenvolvimento, né, da área de tecnologia, né? E lá eu trabalhei com, né, diversos projetos de tecnologia voltado desde certificação digital, a segurança, né, ou documentos fiscais eletrônicos, né? Eu comandava ali uma equipe ali de em torno de 30, 40 pessoas e a gente desenvolvia soluções ali, né, de tudo que tu pode imaginar voltado à segurança, né, ou nichos que a gente pudesse usar certificado digital. Então, assim, todo o meu background ali sempre foi muito focado em segurança, né? Segurança da informação. Em 2018, a Cifweb passou por um momento aqui onde quis mudar a sua forma de cobrar, né? Se relacionar com seus clientes, porque embora fosse uma empresa de tecnologia, a Cifweb na época só cobrava os clientes por boleto bancário, né? 90% dos clientes eram empresas, e empresas estavam acostumadas a pagar boleto bancário. E era a única forma né, que a Cifweb tinha na época de fazer a cobrança dos seus clientes. Tinha de vez em quando aquele cliente lá, eu queria pagar com cartão, mas eram numerinhos que eram quase que, né, muito pequenos na época, né? E até chegou um momento que aquilo foi crescendo, e a gente, vamos estruturar aqui uma forma aqui de cobrar com cartão, né? E, né, caiu para mim aqui a missão de, vamos pegar no mercado aqui algum player que atenda a Cifweb. Vamos lá, né? Começamos a buscar e ninguém atendia como a gente precisava, tá? Ninguém tinha os recursos que a gente precisava, da maneira que a gente precisava, que nos cobrasse da forma que a gente precisava, o modelo de negócio fosse da forma que a gente precisava. Isso não tinha no mercado. Então a gente se viu, né, quase que obrigado a fazer uma solução caseira, tá? E criamos uma solução para atender a Cifweb unicamente, tá? Nunca, né, já chamava Safe2Pay, mas a ideia não era ser um produto que a gente fosse ter a mercado ou uma empresa. Essa não era a ideia, tá? Tanto que o nome Safe2Pay, ele existe desde 2013. Tá? Que a gente tinha um produtinho interno que se chamava Safe2Pay. Quando a gente criou o meio de pagamento ainda como um produto interno, a gente, né, se apropriou desse nome que já existia. E esse produto, quando a gente começou a usar, os próprios parceiros de certificação digital, a Cifweb tinha, né, 50 empresas na época que eram parceiros de revenda do certificado, começaram a questionar, opa, peraí, tá muito legal esse produto da Cifweb, tem como a gente usar também, né? Porque foi bem na época, não sei se vocês lembram, gente, em 2018 a Febraban começou a mudar e incluiu o boleto com registro. O boleto não era registrado e aquilo elevou o custo. Tinha empresas pequenas que pagavam lá R$1 o boleto, elevou aquele custo para R$8. Então, foi um problema da Cifweb, né, aquele custo alto, mas dos parceiros que eram menores que a Cifweb, mais ainda, né? Então, o que a gente conseguiu fazer com aquilo, né? Eu consegui inicialmente usar, né, o volume que a gente tinha da Cifweb para ter uma negociação melhor, né? E eu conseguia depois, né, com essa demanda dos parceiros, a gente começou a criar uma solução multi-empresas. E eu conseguia repassar para os nossos parceiros o custo que eu tinha, que era o custo da Cifweb pelo volume que a Cifweb tinha. E aquilo foi interessante, porque a gente acabava somando os volumes ali das empresas parceiras para beneficiar todo mundo com uma taxa menor.
né? E aquilo soou interessante para a gente, né, na época, então a gente surgiu como produto, já com umas 50 empresas, e começou que aqueles parceiros que eles revendiam as soluções da SafeWeb começaram a dizer, pô, mas isso aqui atende um cliente meu, isso aqui, e ninguém consegue atender ele. E a gente começou a ver que aquilo, de fato, tinha fit com o mercado, tinha muito espaço no mercado para a gente atender. Então, o que a gente fez, né? Opa, vamos então criar vamos fazer um spin-off da operação, né? E vamos criar uma empresa chamada Safe2Pay que vai tocar esse negócio de maneira séria e né, com foco. Foi então que eu me desvinculei da SafeWeb, né? Virei sócio da Safe2Pay, né? E sou CEO da Safe2Pay desde a fundação, né? Já são 4 anos desde que isso aconteceu. E estamos aí, né? Crescendo aí, né? Cada ano mais. Né? Beleza. É uma história muito bonita, né? Você falou já um pouco de como ela foi criada e como que foi a demanda para existir essa empresa e tudo mais. Agora, fala um pouquinho para a gente qual é o tamanho de empresa que contrata essa solução. E se ela é voltada somente para e-commerce, para que outro tipo de mercado ela atende, e quais são as formas de contratar essa solução de vocês? Essa pergunta é boa porque a gente criou uma solução que vocês que são, né, tão bem atuantes no ramo de certificação digital, vocês vão entender o meu ponto, né? Quando a gente criou o Safe2Pay, a gente tinha aquela cabecinha assim, né, pro mundo, eu mesmo, né, pro mundo da certificação digital, era o que eu vivia. Então a gente pensou, vou atender aqui a certificação digital, né, o universo para mim, aquele era o universo possível, né, ver aqui concorrentes e ARs para vender. Só que a gente começou a ver que a solução em si, ela atendia a qualquer modelo de negócio, tá, online ou offline. Então, a gente criou a solução, a gente buscou que a solução fosse extremamente flexível, tá? E hoje a gente tem absolutamente nenhuma restrição com qualquer área, tá? Exceto áreas que né, são vedadas por compliance, com a gente aqui, né, por regulação. O resto a gente aceita qualquer tipo de cliente, qualquer porte de cliente, tá? O Safe2Pay ele é para qualquer porte de cliente e para qualquer tipo de cliente. Então, por exemplo, eu tenho clientes como escolas, eu tenho clientes que são provedores de internet, tenho e-commerces, tenho igrejas, muitas igrejas recebem dízimo e doações, né? Tenho empresas de crowdfunding, né, que fazem vaquinha, campanha eleitoral, tudo que vocês podem imaginar que precisa receber dinheiro ou enviar, o Safe2Pay ele tá dentro, tá? Qualquer empresa e a gente sabe que qualquer empresa precisa receber, tá? Isso é uma premissa, né? A empresa precisa de duas coisas, um certificado digital né? E uma forma de receber dinheiro, né? Porque não existe empresa, né? A não ser que seja, né, uma instituição que não beneficente, ele não vai precisar de fato vender, né? Desde o beneficente você vai receber dinheiro. Vai receber dinheiro, Então, a nossa solução, ela atende qualquer ramo de negócio e qualquer tamanho de empresa. Tá. O Safe2Pay está hoje, só para vocês terem uma ideia, está com 110 mil clientes, pessoas jurídicas, né? Então a gente está bem pulverizado, assim, e isso vem de alguns pilares de captação, né? Daí entrando fazendo uma conexão com a tua segunda pergunta ali, né? A gente tem basicamente hoje um pilar aqui de marketing digital, onde vem clientes aqui passivos, né? A gente fala que eles vêm até a gente, né? Tem a nossa venda ativa, o nosso comercial identifica potenciais clientes e entra em contato. E a gente também tem um terceiro pilar aqui, que é os nossos parceiros de venda, tá? Que a gente inicialmente pegou aquela mesma árvore, né, de revenda das ACs e a gente replicou isso para um modelo de negócio de meio de pagamento, né? Então esses são os 3 pilares e eles têm, né, participações bem relevantes na nossa captação de clientes, tá? Gustavo, agora fala um pouquinho para a gente dos benefícios e vantagens do seu meio de pagamento. E aí seria interessante você falar nos 2 vértices, né? Tanto para a empresa, o que você oferece de diferencial e também quais são as vantagens que você oferece de uso, né, para o consumidor dos seus clientes. Claro.
gente tem as vantagens, assim, elas são diversas, tá? E elas elas ficam mais importantes dependendo do contexto que a gente está falando e da necessidade de cada cliente, tá? Mas basicamente hoje, digamos que o Crypto ID queira passar a fazer sua cobrança dos seus clientes, tá? Tu quer emitir boleto bancário, tu vai ter que abrir uma conta no banco, tá? Sim. Fazer um convênio de emissão de boleto, né? Tu vai ter que fazer a geração desses boletos bancários dentro do sistema do banco, manualmente, um por um, né? Mandar esses teus boletos para os teus clientes, depois fazer toda essa conciliação financeira do pagamento, né? Tu vai negociar uma taxa diretamente com o banco, né? O banco vai te dar uma taxa, vai te cobrar uma taxa alta se o volume for pequeno. Tu não vai ter poder de barganha com o banco, então ele vai te cobrar o boleto no registro, vai te cobrar liquidação, vai te cobrar taxa de manutenção, vai ter um monte de coisas que vão ser cobradas ali nesse meio. Aí tu decide também que tu quer cobrar por cartão de crédito, tá? Tu vai ter que contratar uma adquirente, tá? Que entra mais um monte de burocracia, né? O tempo disso, né? Até tu conseguir um credenciamento, ele é longo, tá? Então tu vai acabar tendo aqui diversos fornecedores. Tu quer receber com criptomoedas, por exemplo, é mais um fornedor. Receber por Pix, né? O próprio banco pode atender, ou tu pode um outro fornecedor. Então são vários convênios e tu tem aqui diversos fornecedores para tu negociar, né? Teu serviço e tu vai ter um poder de barganha baixo com esse produto. Tu tá quebrando esses teus meios de pagamento que tu tá quebrando aqui em diversos fornecedores. Então, o que a gente oferece? A gente oferece, então, uma única solução onde todos os meios de pagamento possíveis estão contidos nele, tá? Então, justamente a nossa tese é conseguir ter todos os meios de pagamento. Então, a gente tem, né, hoje a gente trabalha com boleto bancário, com criptomoedas, né? A gente aceita hoje Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash. A gente aceita a criptomoeda como forma de recebimento, tá? Pix, cartão de débito, né? Todos os meios de pagamento possíveis a gente aceita, né? A própria criptomoeda, né, gera muita dúvida no pessoal, porque eu vou receber em cripto? Não vai. Quem recebe em cripto é o Safe2Pay, vocês recebem em dinheiro. Então, quebra aquela barreira, né? Às vezes pode pensar, mas eu vou receber criptomoeda, vai ter volatilidade, eu vou ter que fazer a gestão disso. Não vai. O que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? O Safe2Pay cuida disso para ti. Se tu diz pro cliente que o cliente vai pagar R$100 em criptomoeda, o Safe2Pay vai te pagar R$100. Para receber o dinheiro, tu não vai receber a criptomoeda, né? Então facilita muito a vida de quem está vendendo, né? Então, tu decidir aceitar um novo meio de pagamento é um clique na nossa plataforma aqui que eu quero aceitar esse pagamento, né? Tu não tem que, de fato, né, ter essa burocracia toda, né? O custo, né? Eu nunca trago o custo como um diferencial, mas ele sempre faz diferença no final das contas, tá? Então a gente consegue ter um custo muito mais agressivo quando a gente, né, junta todos esses meios de pagamento aqui, né, e consegue negociar com os nossos clientes, né? O cliente ganha, né, a facilidade de ter somente um fornecedor, né? A relação do cliente fica muito, muito melhor, né? E a gente fornece tecnologias que o banco hoje não oferece, tá? Então, tecnologias como speed de pagamento, recorrência, esse tipo de coisa o banco não oferece. Eu vou cobrar aqui, digamos que eu tenho aqui um plano de mensalidade e hoje tu teria que todo dia entrar no banco, todo mês entrar no banco, mandar a cobrança do cliente. Isso o nosso sistema faz, sabe qual é a data de vencimento, controla a inadimplência, cobra o cliente, tudo isso está dentro da plataforma. Então a plataforma ela não se resume simplesmente a fazer cobranças, e sim gerir todo esse teu fluxo financeiro. Deixa eu perguntar algumas coisas que eu fiquei na dúvida na hora que você estava falando. E outras moedas aceitam também ou só em real? Quando a gente fala... Tá. Segunda pergunta, só para não me esquecer. Você falou que se o cliente te pagar R$100 em criptomoeda, vocês devolvem R$100 em criptomoeda. Vocês ficam com risco de crédito dessa diferença? Sim. Tá. A gente assume o risco da desvalorização, mas também... Da valorização também. E da valorização também, exatamente. Uhum. E outras moedas também, vocês aceitam? Então, outras moedas, ele só se encaixa... A resposta sim, tá? A gente aceita. Isso só se encaixa quando a gente fala de cartão de crédito, tá? Boleto bancário, como meio de pagamento brasileiro, tá? Eles, né, só é aceito. Aí depende da rede bancária, a rede bancária vai aceitar em reais. Agora, quando a gente fala de cartão de crédito, o Safe2Pay ele só atende empresas brasileiras, tá? A gente não atende empresas de fora, só que a gente permite que as empresas brasileiras recebam de pessoas de fora,
tá? Então eu permito que os nossos clientes cobrem qualquer moeda do seu cliente, tá? Então eu posso cobrar em dólar, por exemplo, não preciso cobrar em reais para fazer a conversão, né? Entendi. Por exemplo, se eu quiser receber um dinheiro de uma empresa estrangeira, eu sou uma empresa brasileira, eu consigo receber também, né? Via cartão de crédito, consegue. Via cartão de crédito. E ela vai te contratar. Outra coisa que eu ia perguntar você falou que vocês que é uma plataforma. Como que a plataforma se adapta ou se acopla no sistema de gestão da empresa? Eu tenho um bom exemplo para dar de como isso impacta até a gente na nossa venda, tá? A minha filha, na época, tinha um ano, estava na creche, e eu recebia os boletos da creche para pagar. E um dia eu pensei, essa creche aqui deve estar pagando um valor bem alto na taxa de registro desse boleto, né? Vou falar com o diretor da escola. Falei com o diretor da escola, eles estavam pagando exatamente R$7 por boleto que eles geravam, tá? E eu falei, cara, eu consigo te oferecer aqui a R$2, um exemplo, tá? Por boleto pago. Cara, mano, isso aqui é sensacional para mim. Quero. Mas como é que eu faço? Né? Que é justamente a tua pergunta. A escola, uma escola pequena, não tinha tecnologia para desenvolver seu próprio sistema, contratava um sistema terceiro, tá? Quem tem que integrar o sistema terceiro é o sistema terceiro. O sistema terceiro tem que integrar o SafetyPay. Então, a escola querer usar o SafetyPay não garantia que eu fechasse a venda para ela, né? Por mais que eu tivesse uma taxa maravilhosa para ele, o sistema dele não está integrado a nós. Então, não valia de nada. E a gente começou, no início da história do SafetyPay, a gente patinava muito nisso, porque a gente chegava nos players, mas o player não é o dono do sistema, né? E a gente viu que a gente estava comercialmente atacando o nicho errado, né? O que a gente começou a fazer? Tá, mas peraí, qual é o teu sistema? Meu sistema é tal. Então, se a gente for no sistema e eu vender pro sistema, eu não estou vendendo para uma escola, eu estou vendendo aqui para N escolas. Esse sistema aqui pode ter 2.000 escolas abaixo dele e está vendendo para todo mundo. Foi aí que a gente começou a ver. E o foco do SafetyPay começou a virar para... Eu não vou atacar. O nosso comercial que a gente faz ativo, a gente não vai na escola, a gente vai em sistemas que são grandes concentradores. Porque esses caras... Tu pega aqui sistemas, por exemplo, a gente tem clientes aqui que são, por exemplo, sistemas de escolas, gestão de escolas. Tem abaixo desse sistema 1.000 escolas. Então, tu fechar com a soma disso é muito melhor do que tu fechar com uma grande empresa, né? Até porque o tempo de fechamento com uma empresa pequena ele é muito menor do que um contrato com uma empresa grande, né? A burocracia ela é menor, passa por menos etapas, e a gente consegue o mesmo volume financeiro, né, pra gente. Então, a gente viu que... Então, a gente começou a se especializar em RPs de escolas, RPs de telecom, né? Tudo que pode imaginar que são sistemas de tecnologia. Porque esses caras, o que a gente te oferece para eles, então, né? O SafetyPay tem duas formas de operar. Uma forma é integrada ao sistema que ele usa, né? Então, esse RP vai integrar via APIs o nosso sistema e ter ele de forma, né, automatizada dentro do seu sistema de gestão, como a gente pode atender um cliente que não tem sistema de gestão nenhum, tá? E eu preciso simplesmente entrar e gerar um boleto, entrar e mandar um link de pagamento. A gente tem também isso, tá? Mas isso atende o cliente que é menor, né? Porque tu pega um cliente que tem grandes volumes, acaba, tem que estar integrado aqui, ó, ao meu e-commerce, ao meu RP, né? Mas a gente tem esses dois caminhos aqui, né, de uso, né? Stael, agora eu queria que você falasse sobre segurança, que é a sua origem profissional, né, na área de segurança. Quais são as tecnologias que garantem a segurança nos meios de pagamento? Tá. A gente tem... Vamos falar aqui do processo como um todo, tá? Vou falar aqui do mais crítico deles, que é o cartão de crédito. Olha quanto caso a gente tem aí de vazamento de cartão de crédito, tá? Isso é o mais crítico, né? Tu ir lá confiar num meio de pagamento aqui, botar teu cartão de crédito, imagina teu cartão de crédito vaza e estão fazendo compra com teu cartão de crédito. Esse é o principal problema de segurança que existe, né? Então, hoje a responsabilidade dos meios de pagamento de armazenar, porque existe uma coisa, né, que chama tokenização de cartão, ou seja, teu cartão, eu recebo o teu cartão aqui e eu armazeno o teu cartão para compras futuras, né? Aquelas compras ou de recorrência ou compra em um clique, a gente armazena o cartão. E para fazer isso, né, existe, imagina, tem no teu banco de dados aqui, dados de cartão de crédito aqui de milhões de pessoas. Se isso vaza, como é que fica?
né? Então existe, até antes de, por exemplo, pega aqui LGPD, né? A gente fala de LGPD, né? A gente fala aqui sobre proteção do dado da pessoa, né? de não vazar, não utilizar. Existe, né, especificamente para cartão de crédito, uma regulamentação que se chama PCI. Tá? Essa regulamentação ela foi criada pelo PCI Council, e essa regulamentação aqui ela foi criada pelas grandes bandeiras de cartão, e ele regulamenta como tem que ser o ciclo de vida do cartão de crédito. Ele não está preocupado em dado pessoal, em LGPD. Não, eu quero proteger dado de cartão de crédito. E existe daí um processo que é muito rigoroso, tá? Ele é baseado na ISO 27001, ele é quase a ISO 27001, né, replicada para dado de cartão, para o processo de armazenar cartão e processar cartão. E existe daí vários requisitos de segurança que são extraídos da ISO ali para tu fazer esse gerenciamento. Tá? E existe uma certificação que atesta que a empresa, tu é auditado anualmente para garantir que tu tá fazendo exatamente o que precisa ser feito. Tá? Então, por exemplo, nem todas as empresas têm essa certificação. Tá? E-commerce, por exemplo, ali, nenhum tem. Né? Porque essa certificação ela é exigida por conta do teu volume de vendas. Tá? Então, e-commerce não tem grandes volumes de venda. Pegar uns grandes varejistas tem. Tá? Agora, os meios de pagamento, como eles concentram esses dados de cartão aqui, acaba se tornando obrigatório. Tá? Sobre um ponto, né? Não é obrigatório o pequeno e-commerce ter, mas também ele é proibido de armazenar dados de cartão. Ele não pode. Tá? Tu pode operar o cartão, mas tu não pode armazenar. Para tu armazenar dados de cartão de alguém, tu tem obrigatoriamente estar com essa certificação em dia. Senão tu não pode armazenar. Tá? Então, isso é uma certificação que a gente tem também aqui no SafetyPay. Tá? E todo ano a gente é recertificado para garantir que isso está sendo cumprido. É feito, né, desde, né, testes de inclusão, todos esses dados eles ficam criptografados, controle de acesso dessas pessoas, tudo ele tem que ser, né, desde o nível de infraestrutura a pessoas, tá? Tudo ele é normatizado pelo PCI Council, né? É como se fosse o nosso ITI. Vamos falar assim, né? Vou fazer a última pergunta. Qual é a relação entre a SafetyPay e as carteiras digitais? Explica para a gente, porque não é uma carteira digital. Não. Os leigos possam aparecer. Dentro do universo de fintech, ele tem várias variações, tá? O último reporte que eu vi, que foi do final do ano passado, tá? Existiam formalmente 1.200 fintechs no Brasil. Tá? Eu sempre, quando eu vejo esse número, eu desconfio. Eu sempre digo que é muito mais. Por quê? O SafetyPay, ele não aparecia até 2021, sendo que a gente existia desde 2018. Então, se a gente estava com o volume que a gente não estava aparecendo nesses reportes, tem muita subnotificação aqui de empresas. Né? Então, beleza. No último, existiam 1.200 fintechs. Tá? Quando a gente fala de fintech, tem em torno de 28, 30 segmentos de fintech. Tá? Que daí pode ser wallets, pode ser fintechs de meio de pagamento, que é o nosso caso, banco digital, tem seguros, tem, né, diversos da fintech de crédito, tem diversos tipos de segmentos. A gente é um segmento de meio de pagamento. Nesse segmento de meio de pagamento, nesse último repórter, se eu não me engano, existiam 120. Ou seja, existiam 120 concorrentes do SafetyPay nesse mercado. Né? Tu tem muita empresa que faz o que a gente chama de transversalidade. Eu sou um meio de pagamento, mas eu também concedo crédito. Eu acumulo aqui 3, 4 funções desse rol aqui que tá aqui, né, que é o cenário das fintechs. Então, a wallet é um deles, né, simplesmente um deles. Por mais que o SafetyPay faça os recursos de uma wallet, a gente não se posiciona como uma wallet, o nosso entregável para o cliente não é uma wallet. Existe uma wallet dentro do SafetyPay, que é por onde circula entradas e saídas do dinheiro das empresas que estão com a gente, né? Mas, por exemplo, a gente a nossa wallet não é um incentivo o cliente a manter o seu dinheiro aqui. O SafetyPay recebe o dinheiro do Crypto ID, dos pagamentos que vocês receberam, e no outro dia está repassando para a tua conta. A gente não estimula que esse dinheiro fique retido aqui.
tá? Porque não é nosso objetivo, a gente não quer ser a gente tem uma wallet para fazer a transição do pagamento, mas a gente estimula que tenha teu dinheiro aqui todo dia, a gente te repasse e tu cuide do teu dinheiro, tá? Se quiser botar numa wallet, pode botar, né? Vocês só recebem e faz o clearing, só isso? Exatamente. A gente intermedia a operação financeira, tá? Então, a gente não estimula, né? Então, a diferença, né, de fato, é que uma wallet é uma carteira onde tu vai deixar teu dinheiro ali, né? E tu vai ter benefício. Hoje em dia, para uma wallet, a razão de existir de uma wallet é tu oferecer para o teu cliente aqui outros benefícios. Por que tu vai tirar o dinheiro do teu banco e botar numa wallet? Tá? A questão é, o que é agregado aqui para fazer sentido, né? Então, tu tem aqui, hoje no Brasil, aqui, vários tipos de wallet com vários benefícios diferentes. Tem wallets, por exemplo, onde tu concentra cashback de compra. Tu pega o exemplo de Melios ali, por exemplo, né? Tu faz compras e recebe cashback. Tu pode botar teu dinheiro ali e usar para fazer pagamentos. É possível, tá? É uma forma. Mas é algo que a gente usa como meio no SafetyPay e não como atividade fim, tá? Muito interessante. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que foi. Já cumpri aqui meu roteiro. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre sobre a empresa? Sobre a empresa, sobre a solução? O que vocês estão esperando para o próximo ano? Enfim, que vocês não param, né? A gente vem aqui num ritmo aqui. A gente está buscando cada vez crescer mais, né? E trazer clientes para a nossa base, né? A gente começou agora um processo, justamente que eu comentei ali, né, da transversalidade. A gente começar a pensar aqui em outros ramos, né, de fintech que a gente possa estar aproveitando os próprios clientes que a gente já tem hoje, né? Então a gente tem bastante demanda dos próprios clientes que estão na nossa base hoje. Mas eu quero ter um cartão de crédito aqui para usar esse saldo que eu tenho. Eu quero ter, fazer um seguro, sabe? Então a gente está justamente nesse momento aqui vendo outras alternativas, né, e outros negócios que possam fazer sentido aqui para a gente deixar a solução cada vez mais robusta, tá? É um momento aqui hoje, né, de bastante gente no mercado. A gente tem, né, desde 2018, quando o Banco Central ali mudou ali o regulamento ali, né, para permitir, né, criaram ali antigamente, para tu iniciar como meio de pagamento, tinha uma barreira de entrada que ele era bem impeditivo, né? Então tu tinha ali só, né, empresas só os grandes. E essa barreira de entrada, ela foi em 2018, eles flexibilizaram e falaram, olha, todo mundo pode entrar, tem que seguir essas regras aqui, mas eu só vou precisar aqui que formalmente seja auditado quando chegar nesse patamar aqui. Então permitiu que muita startup como o SafetyPay surgisse, né? Até ganhar fôlego e porte para conseguir fazer esses credenciamentos, tá? Isso vem dando o Banco Central agora voltou a dar uma enrijecida nisso, né? É uma enxugada e vai frear um pouco a entrada de novos players. Então vai ser um momento agora aqui onde quem está no mercado vai se consolidar, né? E vai parar de surgir tanto player no mercado, né? Mas, gente, eu acho que é isso, né? Apareceram muitos e alguns oferecem algumas soluções que não tem muita segurança, né? E não estão demonstrando não tem o lastro de crédito que deveria ter, porque anteriormente só um grande banco. Hoje em dia ainda né? Porque você ainda precisa de um grande banco por trás. Mas, enfim. Essa é a eterna briga, né, do banco com as instituições financeiras e instituições de pagamento, né? Porque tu tem aqui, por exemplo, uma instituição de pagamento, que é o caso do SafetyPay, tá? Ele, na teoria, ele pode fazer quase que as mesmas operações de um banco, tá? O próprio Nubank, tá? O Nubank hoje ele é exatamente a mesma coisa que o SafetyPay ele é uma instituição de pagamento, tá? E quem olha ali o leigo é um banco, né? Só que ele faz o que o banco faz, tendo ali 1% do compliance que um banco precisa ter, 1% do lastro que um banco precisa ter. Então isso acaba gerando para os bancos, acaba gerando um grande problema. Então, de lastro, né? Isso gera para o banco uma competitividade aqui quase que injusta, né? Eles tendo que cumprir algumas regulações, né? Claro, mas também tem benefícios que o banco tem que as IPs não têm. Então, isso é algo que, né, que as laranjas estão se acomodando ainda, estão mexendo de um lado, estão mexendo de outro,
né? Por exemplo, um banco pode emprestar o dinheiro da Regina para você, né? E a instituição de pagamento não pode, né? Tem que captar seu dinheiro para, né, de FDICs, então assim, tem benefícios de um, benefício de outro, mas as coisas estão se acomodando, né? Eu vou até citar um cliente nosso também, um entrevistado, que é o Marcos Zanini, né, da Dynamo Networks, que vocês inclusive conhecem também, né? Sim. Agora você vê, o banco quer virar fintech, toda fintech quer virar banco. É verdade. O mundo está se cruzando. Com certeza. Né? Todo mundo tem que se adaptar ali ao modelo que está fazendo sentido, né? Tudo para atender melhor o consumidor. Stael, a gente gostou muito de conversar com você. Foi ótimo, muito bom. Foi bem interessante o nosso bate-papo. Queria também aproveitar, mandar um beijo para todo mundo aí do Sul. Você fica no prédio, naquele outro prédio, né? Um prédio que tem outras empresas, né? Na verdade, não. Na verdade, não. O Safety Pay hoje ele está dentro do Tecnopuc, tá? que é o polo de tecnologia da Universidade aqui do Rio Grande do Sul, aqui da PUC. Sabia. Então, existe um polo de inovação aqui, tá? Onde tem aqui Microsoft, Apple, Oracle, tem bastante empresas aqui de referência que estão aqui nesse polo, né? E a gente também veio para cá, né? A gente apartou já totalmente ali da estrutura que a gente tinha lá da Safe Web, né? Qualquer hora a gente vai fazer uma visita para vocês. Mesmo. Estão convidadas. Eles estão crescendo muito, tem muitas empresas lá. Olha, um grande beijo aí para todo mundo e vamos ver se a gente bate um papo lá para frente um pouco, né? Para saber as novidades, as próximas novidades. Tá bem? Sem dúvida, gente. Estou à disposição. Obrigada. São Paulo, Stael está em Porto Alegre, né? A gente não chegou a falar. E quando você estiver em São Paulo, vem tomar um cafezinho aqui com a gente. Tá bom? Vamos sim. Valeu, Suzana. Valeu, Regina. Tá bom, muito obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.